orando pelo servo do Senhor, o diácono Lucas, e vamos, nesse espírito de adoração, aprender mais e mais do Senhor. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, agradecido, Pai. Deus, a Tua presença, Senhor, tem sido notória neste lugar, Jesus querido. O nosso coração tem se derramado diante da Tua presença, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, move, Senhor, os corações, Pai querido, endurecidos, Senhor. Move, Jesus querido, aleluia, através da Tua palavra, Senhor, que será ministrada neste momento, Senhor da glória. Deus maravilhoso, usa, Senhor, poderosamente o Teu servo, Pai. Usa, Senhor, com poder, com graça, com autoridade, com sabedoria. Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, precisa ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra que fortalece, que salva, que liberta, que cura. Usa, Senhor, poderosamente o Teu servo nesta noite para a glória do Teu nome. Amém, amém. Glórias a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Fico muito feliz de ver cada um de vocês. Por bondade, tome teu assento. Não posso deixar de agradecer a Deus, porque uma vez mais nos coloca na condição de ministro do seu santo texto. Sempre falo que isso não é por merecimento, é por graça. Glória a Deus por isso. Agradeço também a esta igreja na pessoa do pastor, a quem me convidou. Deus abençoe sua vida, pastor, em nome de Jesus. Na pessoa dele estão cumprimentados todo o corpo de obreiros que aqui estão. Não posso deixar de agradecer, citar rapidamente pela vida da minha filha, que hoje, neste exato dia, faz um aninho. É um aninho que eu vi ela pela primeira vez e é a coisa mais linda do mundo. Agradeço a vida da minha esposa, que sempre que pode me acompanha, minha família também. Em nome de Jesus, Deus seja glorificado. Meus irmãos, como o texto já foi lido e tem muitos versículos para nós trabalhar, eu não vou ler de novo. Eu vou ler o texto, explicar e assim subsequentemente. Só no primeiro versículo daria para tirar uns 2 seminários tranquilamente aqui. Porque é muito profundo o que Paulo fala nas suas cartas. E glória a Deus por isso, meus irmãos, porque se não fosse as cartas de Paulo, a igreja hoje não teria parâmetro. Deus usou Paulo para dar os parâmetros da igreja moderna. Então, tudo que a gente vai falar que acontecia lá, se reflete aqui. Pode ter mudado o encapsulamento, mas o processo, a origem é a mesma. E nós temos que atentar para isso, para quê? Para que vivemos dentro de um ambiente eclesiástico saudável. Isso é o que importa para nós. Porque não adianta vermos esta igreja cheia e o céu vazio. Nós temos que ver esta igreja cheia, mas o céu tem que estar cheio também. É isso que Paulo está cuidando para falar para Timóteo. Já no primeiro versículo, ele vai falar sobre um problema que surgiu. Ele começa dizendo: todos os servos que estão debaixo do jugo hesitem a seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e doutrina não sejam blasfemados. Olha só o que ele está querendo dizer aqui, irmãos. Existia uma nova realidade quando o cristianismo começou a crescer naquela época. Por quê? Porque até então, o regime romano era escravagista. O que significava isso? Existia escravos. Não é que nem a escravidão moderna que nós vemos. Não, a americana que nós conhecemos historicamente. Não é isso, mas é muito parecido. O escravo ele não tinha todos os direitos que um ser humano normal, um senhor, teria. Ele era do baixo clero. Pouco poder aquisitivo, não tinha grandes coisas que ele poderia fazer, ele estava sobre um jugo. E aconteceu pela primeira vez uma coisa que nunca tinha acontecido. O servo e o senhor estavam no mesmo lugar. O servo e o senhor estavam dentro de um ambiente de culto. Por isso que Paulo está falando aqui, para que o servo que cultua com o seu senhor não esqueça que ele continua sendo servo. Continua sendo servo, apesar de estar no mesmo ambiente. Antigamente, antes do cristianismo, o servo ia para um lugar, o senhor ia para outro. Não se frequentava o mesmo lugar. Só que a pessoa de Jesus fez que todo mundo chegasse no mesmo nível.
A pessoa de Jesus colocou todo mundo dentro do mesmo ambiente. Irmãos, Paulo não está concordando com o sistema de escravo. Não, ele não está dizendo isso é bom, isso é legal. Ele está relatando uma realidade que acontecia. Ele está dizendo, já que é assim, haja de tal maneira. Ele não está dizendo que era bom e nem aprovando isso. Era simplesmente um relato do que acontecia. Então, o que acontecia naquele tempo? O servo podia estar dentro da igreja, olhava para o lado, via ali o seu senhor, abraçava o seu senhor. E ele poderia, por algum motivo, esquecer, quando estivesse fora do ambiente de culto, que ele ainda era um servo. Então, Paulo está dizendo, tudo bem, aqui dentro vocês estão na mesma linha. Mas lá fora você continua sendo servo. E como você é um servo com excelência? Honrando o seu Senhor. Ele está dizendo que não pode esquecer disso. O que Paulo quer dizer? Eu vou traduzir para vocês de uma maneira mais eclesiástica para que nós vermos. Ele está dizendo assim, lá fora o dinheiro te faz maior. Lá fora a influência te faz maior, o status te faz maior, a fama te faz maior, mas quando tu entra aqui dentro desse ambiente de culto, perante a Jesus, você é igual a todos. É isso que Paulo está dizendo. Lá fora é uma coisa, lá fora eles te limitam, mas aqui, sabe, você quer se destacar dentro desse ambiente, não é por dinheiro, não é por mérito, é por proximidade com Cristo. Quer se destacar dentro da igreja? Não é por alianças políticas, não é por dinheiro, não é pelo cargo que você exerce lá fora. Dentro da igreja, o que te destaca é proximidade com o eterno. Isso que Paulo está dizendo. Só que não esqueça que quando você sai daqui para lá, você continua tendo que cumprir com as suas obrigações. Servo é servo, senhor é senhor lá fora. Paulo está dizendo isso. E ele ainda diz, estimem dignos de toda honra. Irmãos, não dá para confundir uma coisa. Honra não é sentimento. Você não precisa sentir nada para honrar alguém. Honra é uma escolha. Você pode não gostar de um familiar seu, mas ainda assim pode honrá-lo. Pode não gostar do teu chefe dentro da empresa, mas ainda assim pode escolher honrá-lo. Pode não concordar com tudo que teu pastor fala, mas ainda assim pode honrá-lo. Porque honra não é um sentimento, uma emoção. Honra é decisão. Paulo está dizendo isso. Por quê? Mas aí você pergunta, por que eu servo, eu adoro no mesmo lugar que ele? Por que aqui eu tenho que me comportar diferente do que acontece lá dentro? Por que esse tipo de coisa? Aí Paulo está dizendo, sabe por quê? Porque não é só no que tu fala que Deus é glorificado, é nas tuas atitudes que Deus é glorificado. Porque quando você fala uma coisa que é bênção, mas se comporta de uma maneira que não é bênção, o nome de Deus é envergonhado. Irmãos, nós não estamos representando aqui político, nem rei, terreno, não. Nós estamos falando em nome de Jesus Cristo. Você quer uma responsabilidade maior que essa? Eu não conheço. É a maior responsabilidade possível. Então a gente tem que honrar nas nossas atitudes, as pequenas coisas, irmãos. 1 Coríntios 10, 31 fala, quer comeis, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo, meus irmãos. O propósito maior representa a sua vida perante Deus, a sua vida prega. O pastor João Lundrich dizia, nós devemos pregar sempre, se possível com palavras. A tua vida ensina, as tuas atitudes aproximam pessoas da igreja como podem afastar pessoas da igreja. Tem que partir desse princípio que há um propósito maior, irmãos. A sua vida fala mais alto do que aquilo que você fala. Não adianta nós acharmos que é diferente. Já no versículo 2 ele continua dizendo, os que têm senhores crentes, não desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Olha só o peso disso, porque eles que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Olha só, irmãos, no versículo 2, Paulo está dizendo assim, vocês não podem confundir intimidade com desrespeito. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Pense comigo um irmão que esteja dentro dessa igreja que é empresário. E dentro desta mesma igreja, há um funcionário dele. E acontece que esse funcionário é muito próximo dele dentro do ambiente de culto. Só que quando esse funcionário chega na empresa, lá um é patrão e o outro é funcionário. Porque você tem intimidade com o seu chefe, não significa que você não tem que cumprir as suas obrigações. A intimidade não é desrespeito.
Você pode ser íntimo, ter como pai, mas ainda assim tem que cumprir com aquilo que você foi pago para fazer. Você não pode esquecer dessas coisas, irmãos. Por quê? Porque senão nós podemos cair num erro que é clássico dentro da igreja, que acontece muito, irmãos. Quando nós entramos dentro da igreja, quando começamos, nós queremos trabalhar para Deus. Com aquele primeiro amor, aquela chama, e nós queremos ter intimidade dentro desse ambiente. Nós queremos estar íntimos, ter comunhão com os nossos irmãos, e isso é muito bom. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer e deixar de lado uma palavra chamada excelência. Quando vamos trabalhar dentro da igreja, nós temos que partir do ponto que a excelência é o ponto de partida. Você começa com excelência. Porque a gente tem um pensamento assim, na igreja não estão me pagando, na igreja eu faço voluntariamente, então vou fazer da maneira que eu acho que dá para fazer. Não vou me esforçar. Isso é um pensamento diabólico. Dentro da igreja você faz o melhor. Dentro da igreja você entrega o que pode e muitas vezes o que não pode. Por quê? Porque este é o maior investimento que você pode ter. Não existe outro, não existe um que renda mais. É este o maior investimento, o investimento na obra de Deus. Não dá para esquecer disso, irmãos. Não podemos esquecer que aqui dentro somos todos servos, mas lá fora tem patrão, lá fora tem professor e aluno, tem patrão e funcionário. Não dá para esquecer a tua posição na sociedade lá fora, mas ainda assim tu pode honrar cada posição que tu assume. Não dá para esquecer disso, irmãos, porque senão nós vamos desonrar o nome de Deus e talvez nem percebemos dessa maneira. Tem que abrir os olhos em relação a isso, irmãos. No versículo 3, ele fala, se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com são palavras da piedade do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina de segundo a piedade. Olha só, irmãos, o que ele quer dizer com isso? Aqui tem um contexto bem importante. A igreja estava crescendo, mas toda igreja que cresce problemas junto. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos problemas. Poucas pessoas, poucos problemas. Isso sempre é uma regra e isso não se contraria. Quanto mais pessoas, mais problemas. Quanto menos pessoas, menos problemas. Pessoas trazem problemas. Isso não é ruim, isso é apenas humano. Mas Paulo está alertando. O que acontece, irmãos? O Satanás, ele tinha uma grande artimanha contra a igreja. A igreja crescia, ele perseguia. A igreja crescia, ele atacava. A igreja crescia, ele tentava destruir de todas as maneiras. Porém, não dava certo. Ele matava um crente, se convertia a 10. Ele matava 10, se convertia a 100. Ele matava 100, se convertia a 1000. Ele dizia, não está funcionando, vamos ter que mudar a estratégia. Estrategista como é, ele fez. Vou parar de atacar de fora. Agora eu vou atacar de dentro. Então, ele pensou assim, não dá mais para atacar de fora, eu vou infiltrar umas raposinhas nessa vinha. Eu vou colocar alguns falsos mestres que não vão chegar com uma nova doutrina. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar a doutrina que já está aqui, que nós já falamos, e vão torcer. Vão tentar dizer assim, olha só, não é bem assim, porque aquele filósofo falava isso, olha só, você tem que levar em consideração, olha só o legalismo, o judaísmo também importa, não é bem assim que Jesus falou, você entendeu errado. E aí começava. E irmãos, o ser humano é incrível. Se você dizer que um tomate salva, vai ter 3 ou 4 que vai acreditar. E vão fazer culto para o tomate. É incrível, irmãos, como o pessoal ele não tem um filtro. E isso é perigoso, irmãos. E aí começaram a surgir esses ensinos misturados. As pessoas queriam ensinar algumas novidades para ganhar relevância. Eles queriam ganhar relevância dentro da igreja, ensinando coisa que Jesus nunca falou, que o Evangelho nunca disse. E, irmãos, isso não é diferente nos dias de hoje. É muito parecido, só que nos dias de hoje é mais ou menos 1 milhão de vezes pior. Por quê? Porque quando se levantavam esses falsos mestres dentro da igreja, tinha os homens de Deus, que tinham discernimentos de espíritos, e falavam assim, não, calma, vamos tirar esse cara daqui, vamos deixar ele longe do púlpito, da pregação. E hoje ainda tem dentro da igreja esses mestres sábios. Porém, irmãos, não tem só falsos mestres dentro do ambiente de culto. Hoje em dia a internet te dá falsos mestres todos os dias para te seguir. Todos os dias surge um novo para te seguir. E aí nós criamos um fenômeno que não precisa mais ter ministério, não precisa ter mais unção, só precisa ter seguidor, só precisa ter fama. Então os nossos jovens muitas vezes não têm mais a referência no seu pastor, não tem mais a referência no irmão ancião da igreja, ele tem a referência naquele pregador famoso que ele viu. E aí,
Como é que acontece, irmãos? Os falsos mestres surgem a todos os momentos. Aí tá, como você conhece? Como a Bíblia fala? Como tu conhece um homem de Deus? Como que a Bíblia fala? Pelos frutos. Como você vai ver os frutos na vida de alguém que só vê uma vez por ano? Se vê. Quando vê? Como você vai ver esses frutos? Como você vai dizer, homem de Deus? Fica difícil. E aí, estreitas relações da internet, começa a trazer, muda a cabeça. Irmão, cuidado com quem você segue na rede social. Não é porque tem 3 milhões de seguidores que é coisa boa. Passe ao crivo da palavra bíblica. Cuidado, irmão, com quem você se aconselha na internet, esses cursos que andam vendendo. Cuidado com isso, irmãos. Porque senão pode cair num erro doutrinário muito grande. Pode acabar com o ministério. Cuidado com isso, irmão. Mas uma coisa que me deixa triste, que às vezes, os congressos, irmãos, nós vemos em muitos lugares que são, vamos chamar um pregador famoso, que tem muito seguidor para encher a igreja, irmão. Isso nunca foi necessário. Nunca foi necessário. Nós víamos congressos com pessoas que nem Instagram tinham, encher a igreja, porque não é o pregador que traz pessoas para a igreja, é a presença de Deus. Não é isso que funciona, irmãos. Nós não temos que escolher o pregador porque ele é bem seguido na internet. Nós temos que escolher o pregador porque eu convivo com ele e eu sei quem ele é, eu sei que ele apresenta bons frutos, eu sei que ele aconselha, eu sei que ele se sacrifica se precisar. É isso que nós temos que escolher como pregador, não esses caras que vêm de fora que a gente não conhece. Irmãos, tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso, porque esses pregadores, eles vêm só para destruir, com ensinamentos totalmente errados. Não é todos os casos, eu não estou falando que se você tem seguidor, você não presta. Não é isso, não confundam as coisas. Eu estou dizendo para você cuidar com isso. Cuidado com profecias de internet, irmão. Se tu abrir o YouTube hoje, você vai ter 10 profecias diferentes, uma indo contra a outra. Deus é Deus de confusão? Não é, irmão. Então tem que ter este cuidado. Tem que ter este cuidado. Irmãos, olha só, uma coisa que acontece hoje, principalmente nas igrejas neopentecostais, é a doutrina da prosperidade. O que é isso, irmãos? O que é a doutrina da prosperidade? É falar que Deus vai te dar tudo o que tu quer. Isso é a doutrina da prosperidade. Tu não vai ficar triste em momento nenhum. A tua vida vai ser um mar de rosas, você vai ficar rico, você vai ser a pessoa. Isso é uma doutrina da prosperidade. Começou lá com Kennedy Reagan, e se espalhou pelo mundo, e tem um movimento neopentecostal que prega praticamente só isso. E normalmente eles pregam no Velho Testamento, porque eles conseguem tirar o texto de contexto mais facilmente. Tem que abrir o olho com isso, irmão. Tem que abrir o olho com isso, sabe por quê? Porque o Evangelho não tem açúcar. O Evangelho não é esse docinho que você acha que é. Não é. O Evangelho, irmãos, que Jesus disse assim, sabe? Jesus fala para os seus seguidores, você ama seu filho? Amo. Se amar mais que eu, não pode me seguir. Tem que amar mais eu. Você ama seu pai? Amo. Se amar mais do que eu, não pode me seguir. Quer me seguir? Sim. Pegue a tua cruz e me siga. Ele não diz, deixe a tua cruz e me siga. Não, pegue. Você vai levar problemas, você vai levar falta de dinheiro, você vai levar muitas vezes tristeza, mas você está me seguindo, então o alvo está certo. O Evangelho não tem açúcar, irmãos. Não é essa coisa bonitinha que você fala que não tem. Pergunte para um missionário se é tudo isso que a gente escuta pregar. Vem para ele se é tudo esse mar de rosas, não. Mas ainda assim eles estão firmes, por quê? Porque o propósito não é aqui, o propósito é lá. Tem que cuidar com isso, irmãos. E depois ele vai descrever as características desse falso mestre. Olha só que interessante, ele fala, é soberbo. Nem sabe nada. Mas delira acerca de questões, contendas, de palavras das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins e suspeitas. Soberbo. Soberbo precede a queda. Todo aquele que se acha vai cair. Se você dizer, eu não preciso aprender porque eu já sei, vai cair. Se você dizer, eu já tenho esse conhecimento, agora é só vitória, não tem mais o que acontecer, eu já sei tudo, já estudei tudo, já fui para a igreja, agora eu estou soberano. Vai cair. Porque a gente nunca vai aprender tudo. Nunca vai aprender tudo, irmãos. Nunca. Em ramo nenhum. Em ramo nenhum. Nunca você vai ter todo o conhecimento. Você sempre vai precisar ser um eterno aluno de Jesus para chegar na glória. Então não dá para se achar mais do que somos. Paulo dizia, olha quem foi Paulo. Ele dizia, miserável homem que sou. Paulo, irmãos, não é eu. É Paulo que dizia isso. Paulo dizia assim, eu não vou condenar o meu irmão, sabe por quê? Porque eu olho para mim, eu sou pior que ele. Isso é o que Paulo dizia.
Paulo, irmãos. Paulo, depois de Jesus no Novo Testamento, é o personagem de maior relevância. E ele dizia isso, irmãos. E não dá para nós cair nessas armadilhas que esses falsos mestres vêm com novo ensinamento, com essas coisas. Irmãos, isso a gente tem que repudiar. E hoje é muito pior, irmãos, porque, como eu falei, a internet está aí para destruir muito mais do que construir. Tem que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado. Não dá para ser um neófito e dizer, não, eu não uso mais internet, está todo mundo me vigiando e conspirando contra mim. Não, você só precisa ter discernimento na hora de quem você vai escutar. É isso que funciona, irmãos. Ainda vir na igreja ainda é necessário. Por mais que você viva escutando pregação, você precisa estar dentro deste ambiente de culto. Porque aqui ainda é santo, irmãos. Este lugar ainda é santo. Quando Moisés, ele vai entrar em direção à sarça, Deus diz, pode parar aí. Tira as sandálias. Porque o ambiente onde tu vai pisar é santo. Este templo, irmãos, construído por mãos humanas, é santo, não pela edificação, pela presença que aqui está. É por isso que ele é santo, irmãos. E é por isso que nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja, meus irmãos. Olha só, no versículo 5, ele continua falando, perversas contendas de homens corruptos, de entendimento, e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, apartai-vos dos tais. Olha só o que ele está falando aqui. Eu vou traduzir em miúdos e ser rápido para que nós conseguimos aproveitar bem o tempo. A igreja cresceu, e junto com ela cresceu o olho de muita gente. Diz assim, tem muita gente seguindo esse tal de Jesus. Se tem muita gente seguindo, pode ter muita gente para pagar alguma coisa para nós. É isso que eles estavam dizendo lá. Então está crescendo, então vamos achar um jeito de lucrar com isso. E aí o que acontecia, meus irmãos? O pensamento surgiu que se tem muita gente, pode vender muita coisa. Na boca desses perversos, o evangelho parou de ser para quem precisava ou para quem queria. O evangelho passou a ser para quem pagava. Sabe, você quer uma bênção, você precisa pagar. Você precisa fazer um voto de 50% que você ganha. Era isso que começou a se divulgar lá. Então, esses falsos mestres começaram a minar a igreja, começando a origem do catolicismo, daquilo que você paga, as penitências, começando tudo aí, irmãos. E esses falsos mestres começaram a empregar essas situações. E o que aconteceu, irmãos? A gente vê que eles falam, eles pegam a verdade e torcem. Uma verdade torcida nada menos é que é mentira. Torcer a verdade é mentira. Não adianta nós, não, vamos botar uma verdade mais branda, mais leve, ainda assim é mentira. Irmãos, a Bíblia fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia ainda fala que quem é liberto pelo Filho verdadeiramente será livre. Tá, mas eu sei, se eu conhecer a verdade, como eu faço para conhecer a verdade? Aí tem mais um versículo que diz assim, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade e eu também sou a vida. Isso, irmãos, a verdade é Jesus. Fora disso é muito difícil pregar salutarmente. Pode pregar no Velho Testamento? Claro que pode, mas tem que terminar em Cristo. Ele é o alvo, Ele é o objetivo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é tudo, tem que terminar em Cristo. Para não cair em vãs delírios. Irmãos, então essas pessoas começaram a destruir. Muitas vezes, irmãos, nós temos que abrir o olho com cada atitude que nós tomamos, para que nós, sem percebermos, não estemos apoiando ministérios falsos. Nós temos que abrir o olho para não apoiar essas pessoas que trazem esses ensinamentos torcidos, porque é bom de escutar. Não, irmãos. Às vezes a gente vai ter que escutar alguma coisa que não é bom. E talvez nesse texto eu fale alguma coisa que vocês não vão gostar. Mas, irmãos, eu não posso ter um compromisso com cada um de vocês, porque eu tenho um compromisso com a palavra. Às vezes vocês vão escutar uma coisa que vem de Deus e você não gosta. Aí você começa a medir os cultos por glória a Deus. Eu preguei, ninguém deu glória a Deus, acho que não gostaram da pregação. Não dá, irmão, para medir por isso, sabe por quê? Porque eu já, nesse banco aí sentado, eu já ouvi palavras que mexeram comigo e transformaram a minha vida, que não me deu vontade de dar um glória a Deus. Eu queria me esconder embaixo da cadeira, de tanta vergonha que eu senti de mim mesmo. E às vezes acontece, irmãos. É muito bom quando a gente chega em casa inflamado, dizendo assim, Deus me tocou. Mas também é muito bom quando a gente chega em casa e diz, Deus me transformou hoje.
É muito bom das duas maneiras, irmãos. Glória a Deus por isso. E ainda assim ele vai falar, irmãos, no versículo 6 agora, mas é grande o ganho da piedade com contentamento. Aqui Paulo está dizendo uma coisa muito simples, irmãos, porém que é verdadeira. Timóteo, quer saber o verdadeiro ganho? Sabe o que vai realmente te dar paz, Timóteo? Você quer saber o que vai te dar a paz de Cristo? É a obra. A obra te contenta, te dá contentamento. Você pode conquistar todo o resto, mas se não tiver a obra na tua vida, vai ter um vazio do tamanho de Cristo dentro do teu coração. Não adianta, irmãos, conquistar o mundo e perder a tua salvação. Não adianta. Não adianta, meus irmãos. Deus cuida, Deus é provedor, Deus se importa contigo. Deus te amou primeiro. Antes de você nascer, Ele já te amava. Pela presciência que Ele tinha. Então não dá para nós esquecermos disso. Outra coisa, irmãos, no versículo 7, ele diz assim, porque nada nessa terra nós trouxemos. E também é manifesto que nada vamos levar. Literalmente ele está dizendo que caixão não tem gaveta. Ele está dizendo assim, caixão não tem gaveta. Então cuidado quando você tiver o coração nas coisas erradas. Irmãos, tudo que você tem nessa terra é alugado. Quer ver você ficar triste agora? Daqui 100 anos, o carro que você tanto cuida, talvez nem exista mais. A casa que você de repente fez um financiamento gigantesco para pagar, daqui 100 anos vai ter estranhos morando nela, se ainda existir. É ruim de pensar isso, sabe? Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, talvez você só vire uma foto num retrato de uma estante de um parente distante, que nem sabe o seu nome completo. E talvez isso aconteça, irmãos. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar. Então, não dá para nós acharmos que vamos criar aqui um tesouro gigantesco, viver em mausoléus. Não, aqui a gente tem que se preocupar em viver de acordo com a palavra. Irmãos, tudo que você conquistou nessa terra, pode ter muito ou pode ter pouco, não vale uma pedra na sua coroa. Mas a obra que você faz com o irmão do teu lado, tem um galardão no céu para ti. Glória a Deus. Coisas que vocês fazem na obra ficam na eternidade. O resto, traça e ferrugem e corre. Então, irmãos, no versículo 8. Porém, tendo sustento e com que nos cobrimos, com isso estamos contentes. Ele vai além, irmãos. Paulo continua dizendo ao jovem Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, tu não precisa de luxo para fazer a boa obra. Tendo o que comer, Timóteo, não passando fome, Timóteo, tendo o que comer, tá bom, Timóteo. Ah, mas está frio, mas tendo um edredomzinho para se cobrir, Timóteo, para não passar frio, já tá bom, Timóteo. Sabe o que ele está falando assim, você, jovem Timóteo, não precisa de uma oferta de 5.000 para pregar, Timóteo. Sabe o que ele está dizendo? Você, jovem Timóteo, não precisa ficar no melhor hotel quando vem lá de fora, Timóteo. Não precisa disso. Você não precisa comer no melhor restaurante quando sai da tua pregação só porque você veio de fora. Não precisa disso, Timóteo. Sabe o que tu precisa, Timóteo? Tu precisa de unção de Deus. Isso é mais importante. Tu precisa ter Deus na tua vida. Tu precisa abrir a tua boca e dizer assim, não sou eu que estou falando, estou no discernimento de um Santo Espírito que rege a minha vida. Não precisa ser tratado igual rei, igual um ídolo, Timóteo, para pregar. Tendo simplesmente com que se cobrir e não passando fome, está bom, Timóteo. O profeta que é estrela, o pregador que é estrela, que é aquele pregador que, não, preciso de um camarim para pregar. Esse pregador não vai receber glória nenhuma no céu, porque ele está colhendo, ele está sendo pago pelo aquilo que ele faz aqui. Não é para o reino que ele faz para receber aqui. Esse pregador não tem céu para ele. Pode ser o melhor pregador, pode ser aquele cara que tu pensa, meu Deus, como prega. Não tem céu para ele. Vai chegar diante de Deus assim, olha, eu preguei lá no congresso dos Gideões e foram 1.200 pessoas que aceitaram Jesus. Olha só, Deus, fiz isso para ti. E ele vai dizer assim, quem é você mesmo? Não conheço. Não sei quem é não. Cuidado, irmãos. Pregador estrela, aqui Paulo está falando, tendo com que cobrir para fazer a obra e só o que comer está bom. Mas, irmãos, ele continua falando assim, mas os que querem ser ricos e caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem
os homens na perdição e ruína. Olha só, irmãos, isso ele não está dizendo que é proibido ser rico. Não é proibido ser rico. Você pode ter dinheiro e não tem pecado nenhum disso. O que ele está condenando, irmãos, é o desejo da riqueza acima de tudo. Eu quero ser rico, bem-sucedido. Para isso eu piso em qualquer um. Não. Isso que ele está condenando. Você pode querer coisas melhores, só que o seu coração não pode estar nisso, irmão. O teu coração tem que estar em Cristo. O desejo desordenado por ser rico, irmãos, no Império Romano, riqueza trazia fama, status, além de dinheiro. Muitos buscavam ascensão de qualquer custo. Paulo confronta dizendo assim, quer uma ambição desordenada, ela vai te levar à ruína, não tem outro caminho. Você quer ser ambicioso, quer ter essa ganância, vai te levar à ruína. Por quê? Depois nós vamos ver o que ele vai dizer nos próximos versículos, mas Paulo está sendo claro aqui, irmãos. É muito fácil, a ganância é um dos grandes matadores de ministérios hoje em dia. Tu pode ver, irmãos, o que acaba com mais ministério dentro da igreja é escândalo sexual e escândalo financeiro. Ou aquele tal lá roubou, ou aquele lá tal cometeu adultério. Isso acaba com ministérios lindos que Deus sonhou para a pessoa, porque não vigiam nisso. E o dinheiro ele tem um poder de causar nas pessoas essa fama, esse enriquecimento, essa ascensão poderosa. E aí, se o dinheiro não corrompe, a bajulação, a fama acaba corrompendo e o poder sobe a cabeça. É fato, irmãos. Então o dinheiro na mão de quem sabe administrar ele, quem sabe ter o dinheiro é muito bom, mas o dinheiro não pode ter você. Não dá para inverter essa lógica, irmãos. Irmãos, eu conheço um crente, isso aqui ninguém me contou. Eu conheço. Que ele só lava a roupa quando chove, para não gastar água. Pode estar 40 graus na casa dele. Pode estar 40 graus lá fora. Ele faz fogo no fogão a lenha para não gastar gás. Dura 1 ano o botijão de gás na casa dele. Ninguém me contou, eu sei, conheço essa pessoa, conheço uma pessoa assim. Aí você vai me dizer, mas vai ver, tem pouco dinheiro, né? Economiza que tem pouco dinheiro. Que nada. Quase 1 milhão no banco, guardado. Ele vê alguém passando necessidade e diz, não, passando necessidade porque quer, não ajuda. Vocês acham que uma pessoa assim vai ter o céu, irmãos? Está lá na igreja, só não tem o céu. Já perdeu o céu há muito tempo, porque vai estar escrito na Bíblia que é impossível servir a 2 senhores, Mamon e Deus. Não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. De novo, irmãos, não é errado ser rico, de maneira nenhuma. Inclusive, se você tem um coração em Cristo e for rico, mais pessoas você consegue ajudar. E isso é bênção de Deus. Sabe o que é errado? É ter o coração na riqueza. Isso é errado. Spurgeon dizia que o coração do homem tem um trono. Você tem que levantar todo dia de manhã, olhar para dentro do seu coração e perguntar, quem está sentado no trono do meu coração? É o dinheiro? É o meu time de futebol? É um filho? Ou é Jesus? No versículo 10, irmãos. Meu Deus, as horas já se foram. Vamos ter que correr, meus irmãos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns desviam da fé e se transpassam de si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro. É o que a gente estava falando. No versículo anterior, ele diz que não dá para colocar o coração na riqueza. Aqui ele diz que o amor ao dinheiro está em raiz de todos os males. Eu não tenho o dado correto aqui, irmão, mas a maioria dos divórcios que acontece é por causa de coisa financeira. Se você pegar o casal que está se divorciando ou que está divorciado, você chega, mas por quê? Ou o marido não cuidava bem do dinheiro, ou a esposa não administrava bem os recursos que entrava, e aí dava briga por causa disso, acabou que se esfriaram e separaram, acharam melhor. Isso é uma frente. Tem muitas outras que o dinheiro corrompe, irmãos. Olha só, tem alguns pecados que nós conseguimos ver bem fácil, irmãos, que o dinheiro pode trazer. Esse dinheiro, quando mal administrado, quando as riquezas estão no centro do teu coração. Corrupção. Não é bem isso, mas vamos mudar aqui um pouquinho o processo para que vamos corromper isso aqui, para ganhar mais. Mentira. Principalmente, irmão, como é difícil ser vendedor e cristão. Calcule comigo um cenário que você vende roupa, chega uma mulher, experimenta uma roupa, você acha que não ficou bonita, ela pediu, ficou bem em mim? Você vai dizer, não vai vender. Mas tem que dizer. Como é difícil ser vendedor sendo cristão. Porque, irmãos, adultério tira do céu, mas a mentira também tira do céu. Não muda. Inveja. Meu Deus, eu vejo todo mundo prosperando, trocando de carro, trocando de casa e eu não prospero.
Inveja, irmão. Você tem que se alegrar pela prosperidade do seu irmão. É isso que acontece. Não dá para ter essa inveja. Calcule comigo, irmão. Asaf escreveu cerca de 17 salmos na Bíblia. Ele quase caiu nisso. Ele olhou e perguntou para Deus: mas por que meus inimigos tudo prosperam? Meu Deus, eu aqui parado e meus inimigos tudo prosperando. Me explica, Deus. Só que ele mesmo se responde no versículo seguinte: mas porém eu tenho que te seguir. Para mim convém que eu continue nesse caminho de retidão, porque eu lembrei que o meu galardão não é aqui, é lá. Que o meu futuro não é aqui fechado, é lá. Asaf respondeu a própria pergunta. Não dá para ter inveja, irmãos. E traição acontece o tempo todo. Vamos lá fazer um negócio contigo, daqui a pouco achei um mais barato, não te comunico, e segue o tempo todo. Tem que ter cuidado para não cair nesses problemas. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça da piedade, a fé, o amor e a paciência. Mas tu, homem de Deus, não ame o dinheiro. Foge dessas vãos terrestres esplendores. Tu, homem de Deus, você pode não ter dinheiro, mas você segue a justiça. Você não pode ter as riquezas, mas você tem a piedade. Você pode não ter muitas coisas que esse mundo te oferece, mas você ainda assim tem o amor. Você tem paciência, você tem mansidão, sabe por quê? Porque és tu, homem de Deus. Milita na boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão diante de muitos. Milita, irmãos, milita significa luta, esforte-te. Não é dizendo assim: se me botar para esse lado aqui, falarem que é certo isso, eu vou para cá. Se falarem que é certo isso, eu vou para lá. Não, milita dizendo assim: eu sei o que é certo e eu me posiciono no que é certo. Isso é milícia. Milita, boa milícia. O que é boa milícia? É pelo motivo certo. Não adianta você ser alguém posturado pelas coisas erradas. Você tem que estar no motivo certo. A boa milícia é a palavra de Deus. Não é qualquer luta, irmão, é a luta pela fé que ele está falando aqui. Toma posse da vida eterna. Aqui, não é conquistar. Você não precisa conquistar, é tomar posse. Tomar posse aqui, já está aqui para você. Tome posse. Pegue. A vida eterna já foi dada. O mesmo sacrifício que Jesus fez pela minha vida, que estou aqui pregando hoje, é para aquele morador de rua que está alcoolizado hoje. É o mesmo sacrifício, é o mesmo preço de sangue. A mesma cédula que foi rasgada na minha vida, foi rasgada na vida dele. A mesma. Então, irmãos, nós temos que viver com as consequências na eternidade. E não se preocupar muito com as coisas. Irmãos, tem uma frase que é muito importante: Deus está mais preocupado que você vai morar no céu com Ele do que você viva aqui em perfeito estado. Deus faz coisas boas na terra para nós? Óbvio que faz, porque Ele é misericordioso. E se você tem um problema, ore, porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. E Ele vai te ajudar, Ele vai te dar boas coisas. Só que se Ele não te der, continue orando. Sabe por quê? Porque mais alto é os pensamentos dEle. Boa confissão diante de muitos. Aqui tem duas vertentes teológicas que acreditam. Uma delas é que se Timóteo tinha uma boa conduta, que com certeza tinha, para Paulo falar de homem de Deus para ele, ou também sobre o batismo. Batismo público, confissão de Cristo declarada publicamente. E hoje em dia, irmãos, nós temos muitos crentes que parece que tem vergonha de Cristo, né? Trabalha 3 anos na empresa e ninguém sabe que ele é crente. Se alguém um dia, você falar que é crente, ela ficar surpresa, dá um passo para trás, porque você está fazendo alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o crente, ele é chato. Como assim ele é chato? Claro que é chato, sabe por quê? Porque todo crente de verdade, ele tem amor. Agora, imagine comigo uma pessoa que tomou o melhor remédio do mundo. E está com o coração cheio de amor. Ela vai olhar uma pessoa sofrendo e vai dizer: eu tenho o melhor remédio, eu vou te dar também. É Jesus. Irmão, se você não consegue falar de Jesus o tempo todo, está faltando amor no teu coração, porque você vê uma pessoa que não é convertida, ela está indo para o inferno, está indo para o Hades, vai queimar num fogo eterno. Agora, se você vê uma pessoa que está sofrendo ali e diz assim: eu tenho Jesus para te dar, ele está aqui para te salvar, para te levar para um céu eterno e poderoso, isso é amor que você tem no coração. Se forem me chamar de chato por causa disso, não tem problema, mas o meu papo vai continuar sendo Deus, o meu papo vai continuar sendo dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda pode te dar muito mais do que você sonhou que teria um dia na vida. Não dá para ser esse cristão assintomático, ou esse cristão culposo, quando não há intenção de ir para o céu, sabe? Não, tem que ser um cristão posicionado e falar do amor de Cristo. 13. Mando diante de ti
que todas as coisas vivificaram, Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos deu bom testemunho e boa confissão. Olha só, irmãos, aqui só para ter um contexto rápido aqui, eu sei que o nosso tempo está passando, mas no Império Romano, sempre que você trazia 2 testemunhas, aquilo virava um negócio jurídico. Você trazia 2 testemunhas, assim, se eu falasse contigo sozinho, não tinha peso nenhum, mas se eu trouxesse 2 testemunhas para falar, estava ali assinado, não tinha mais como desfalar. Então isso, inclusive aquele versículo que fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, fala sobre isso, das testemunhas para tomar qualquer decisão. E aqui, irmãos, olha o que acontece, ele chama só 2 testemunhas, a primeira quem é? Jesus, a segunda Deus. Está fraco de testemunha esse homem, né? Deus e Jesus. E olha o momento que ele usa para testificar de Jesus. Aquele que diante de Pôncio Pilatos deu bom testemunho. Olha que pesado isso, irmãos. Jesus diante de Pilatos, Pilatos um imperador que se achava rei, se achava um Deus na terra. Chegou Jesus, o verdadeiro rei, o Senhor dos senhores, Deus de tudo. O agente da criação chegou na frente de Pilatos, e Pilatos disse para ele, não é tu o rei dos judeus? Ele com toda a humildade, ele podia dizer assim, eu nem vou te responder isso, vai descer uma frota de anjo aqui, vai te mostrar quem é o rei dos judeus. Sabe o que ele fez? Se é o que tu está dizendo. Isso é humildade, irmãos. Jesus, rei dos reis, diante de um cara pequeno e terreno, ele disse assim, se tu está me dando esse título. Não reivindificou, ele disse, e depois ele fala, lá Carlos vai falar que não teve por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. 14, que guarde os mandamentos sem mácula e repreensão até que a aparição do nosso Senhor Jesus. Que guarde os mandamentos, irmãos. Guardar é diferente de saber. Você pode saber e não guardar. Guardar é praticar. Primeiro ponto. Segundo, sem mácula. Sem mácula significa vida limpa, vida honesta, irrepreensível, sem motivo para te apontar o dedo. O que a Bíblia fala sobre o homem espiritual? A todos discerne e de ninguém é discernido. Sem que te apontem o dedo para dizer assim, eu não vou para a igreja por causa daquele irmão. Não vou para a igreja porque ele age dessa maneira. Não é assim que funciona. Você tem que ser irrepreensível. Aí ele diz, tá, mas até quando que eu vou ficar sobre esse jugo tão pesado? É simples, até Jesus voltar, depois não precisa mais. Irmãos, a doutrina da iminência é uma coisa que nós esquecemos, parece. Às vezes a gente fala da volta de Jesus, alguém prega lá em Apocalipse, a gente lembra, olha, Jesus vai voltar mesmo, mas às vezes a gente vive como se Jesus não fosse voltar. Irmãos, Paulo está falando para Timóteo assim, Timóteo, tu fica alerta que Jesus pode voltar antes de eu terminar a carta aqui, cara. A doutrina da iminência é esperar Jesus para agora. É para como se esse culto nunca fosse terminar. Ah, mas se demorar mais 10 mil anos, qual é o teu erro em esperar Jesus para agora? Está preparado? Nossa. Irmão, se tu está preparado, não importa a hora que ele venha, só esteja preparado. Doutrina da iminência. Depois ele vai seguir assim, qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha só que interessante, irmãos. Lembra que eu falei de Pilatos? Ele está falando assim, no qual ao seu tempo. Quer dizer assim, ninguém dá ordem para Jesus. Ninguém diz a hora que ele faz, ninguém diz quando ele opera, ninguém diz quando ele derrama o seu poder. Ele sabe o tempo. Ao seu tempo é o que importa. Não tem como controlar Jesus. Ele é o agente de toda a criação. Isso acontece sempre no tempo perfeito, irmãos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, sabe o que é rei dos reis? Quer dizer assim, todo rei terreno da terra que achou que tinha poder, ele é maior. Todo rei. Ah, teve um que achou que era melhor, Nabucodonosor. Acabou pastando. Virou um bicho. Porque ele é maior. Rei dos reis, senhores dos senhores. O maior senhorio. Ele. É sempre ele acima de tudo. Sempre. Ele é o rei dos reis. Ele é o Deus da voz de trovão. Mas ele também é o Deus da voz de muitas águas. É ele. Porque dele, por ele e para ele. São o quê? Todas as coisas. Acima de todos os governos, irmãos, não esqueça, agora é ano de eleição e vai ter um fenômeno que sempre acontece dentro das igrejas. Meu Deus, se o candidato ganhar, acabou a igreja, vamos fechar a igreja, mas a Bíblia mudou, porque a Bíblia diz que as portas do inverno não vão se prevalecer contra a igreja. Ela não está dizendo assim, ela não está dizendo assim que o inferno vai lá, vai tentar saquear a igreja, não, está falando assim que você vai orar e você vai arrombar as portas do inferno e vai tirar vidas que estão indo para lá e trazer para dentro da igreja. Está dizendo que o inferno não prevalece. Você avança contra o inferno, não o inferno avança contra a igreja. Amém ou não amém, meus irmãos? 17, vamos lá.
Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperanças nas incertezas das riquezas, mas que no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que gozaremos. Que façam, vou ler o 18 também, que façam bem e enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente. Aqui Paulo está falando através de um conselho a Timóteo, falando para os ricos. Não há problema nenhum em ser rico de novo. O problema é em quem está o seu refúgio. Se você fecha o seu mês contabilmente, contando com o dinheiro que você tem no banco, muitas vezes você está pecando, porque tua esperança está no dinheiro. Mas se você conta com a providência de Deus, ele diz assim, pode que não me pague R$1 esse salário. Deus não vai deixar faltar. A gente tem que entender que Deus faz todas as coisas, irmãos. Irmãos, não esqueça. Se eu não me engano, é Atos 23:17 que vai falar sobre um altar a um Deus desconhecido. Não tenha esse teu Deus como desconhecido. Irmãos, antes de você chegar em casa com uma dor de cabeça, antes de você ir lá pegar a dipirona, ore, porque Deus cura a dor de cabeça. Antes de você chegar em casa com um problema financeiro, antes de ir pedir emprestado para alguém que você conhece, ore, porque Deus dá providência financeira. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus de todas as coisas. Os recursos são deles. Tem uma história muito, muito legal que fala que tinha um crente que ligou para uma rádio e pediu um rancho, porque não estava passando necessidade. E aí um satanista falou assim, tu vai fazer o quê? Tu vai comprar tudo o que tu tem de melhor lá, vai chegar e vai entregar esse rancho na casa daquele crente. Só que você vai dizer que quem mandou dar para ele foi o diabo. E aí fez isso, chegou lá, entregou, e o cara faceiro recebendo tudo aquilo, quando entregou a última caixa, fechou a porta, e o cara entregador disse, mas tu não quer saber quem que te deu esse rancho? Ele disse, não importa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então nós temos que fazer o bem, segundo o versículo, irmãos. A riqueza que mais gera impacto é o bem que nós fizemos. Outra coisa, enriqueçam de boas obras. A verdadeira riqueza é na obra de Deus. A verdadeira riqueza, a riqueza verdadeira na obra de Deus. Você precisa de dinheiro para viver? Precisa. Mas a verdadeira riqueza que você conquista é na obra de Deus. É isso que é riqueza de verdade. Outra coisa, repartam. Se alguém que é rico e tem o coração em Jesus, ele vai repartir, vai ajudar, vai abençoar a vida dos irmãos. Porque tem o coração em Cristo e não no dinheiro. E outra, sejam comunicáveis. Não coloque pessoas ricas como ídolos. Nossa, esse aqui não dá para falar. Às vezes tu vai num evento do banco, assim, vai lá e vê o cara que é dono de uma empresa muito grande e diz, não, vou chegar nem perto, não tenho nem cacife. Por quê? Você é ser humano, ele também é ser humano, e talvez ele não esteja indo para o céu que você está herdando. Não coloque eles como ídolos, irmãos. 19. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. A aplicação direta aqui, para nós não perdermos tempos, irmão, é que o que guarda na terra fica. O que você investe em Deus permanece. Generosidade com teu irmão é investimento. Quem Jesus fala, aquele que der a um dos meus pequeninos está fazendo para mim. Jesus está dizendo assim, aquele que ajuda quem tem menos, para mim está fazendo. Irmão, você não precisa ajudar e postar uma foto no Facebook. Eu sei que tem irmãos aqui, que fazem obras que ninguém nunca vai saber. Tem irmãos aqui que fazem coisas maravilhosas que ninguém nunca vai saber e você nunca vai receber sequer um tapa nas costas dizendo assim, boa obra, irmão. Só que Deus não deve nada para ninguém. Nós vamos chegar no céu e ver um irmão aqui que nunca pregou aqui em cima, tu vai olhar assim para ele e vai dizer assim, homem do céu, me conta o que tu fez para ter uma coroa tão grande. Sabe por quê? Porque Deus vê diferente de como a gente vê. Deus vê todas as pequenas coisas, irmãos. Nós temos que ter cuidado, irmãos, dentro da igreja, porque se criou uma narrativa lá fora, dizendo que muitas igrejas só querem dinheiro. Irmãos, tem alguns pastores que querem dinheiro. Como tem pessoas boas em todos os lugares da sociedade e tem pessoas ruins em todos os lugares da sociedade. Só que o que me dói é quando eles colocam adventista, Jeová, católico, tudo como cristão, colocam tudo no mesmo balaio e não diferenciam ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque tem sim realmente aqueles que merecem ouvir isso. Mas tem aquele missionário, irmão, que ele está lá passando fome, passando frio, talvez correndo risco de vida, irmão. Ele está lá. E aí ele vai ouvir assim,
falando que ele só quer dinheiro. Irmão, ele abdicou da vida dele, ele não está aqui. E é uma coisa que eu não fiz, eu estou aqui pregando, mas eu estou pagando minha casa, eu tenho o meu carro. Ele não tem nada, ele só tem a vida com Deus, está lá sofrendo, passando necessidade, correndo risco de vida, para a gente colocar todo mundo no mesmo cesto. Não, não é assim que funciona, irmãos. Irmãos, nós temos que dobrar a nossa língua quando vamos falar de um missionário. Esse aí virou missionário que não gosta de trabalhar. Irmãos, é muito mais fácil trabalhar do que viver num ambiente neutro, onde talvez as pessoas queiram te matar simplesmente porque você fala do nome de Jesus. É muito mais fácil trabalhar, irmãos. Temos que cuidar. 20 e 21 agora. Timóteo, guarda os teus depósitos que a ti foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições de falsamente chamada ciência, o que professando alguns se desviam da fé. Graça seja contigo, amém. Outra coisa que ele está falando assim, que mesmo da igreja, nem todo conhecimento que é passado pode vir de Deus. Por isso que nós temos que orar pelos dons do Espírito, para ter um negócio chamado discernimento de Espírito. E isso é necessário, irmãos. Irmãos, eu estou cansado de muitas vezes receber profecia dizendo, Deus vai te dar um presente hoje. Irmão, o ar que eu respiro é um presente que Deus me dá. Simplesmente eu acordado foi um presente que Deus me deu. É presente? Mas eu lembro, irmãos, do momento que Deus vai dizer assim, Ele aponta o dedo e diz assim, ó, você orou por isso, isso e isso, você disse que eu te esqueci, eu não te esqueci. Eu estava lá no teu quarto hoje de manhã quando você orou. E Deus ainda faz isso, irmãos. Só que nós não podemos alimentar falsos profetas no nosso meio. Tem uma história de um pregador que veio de fora numa igreja e disse que apontou para um varão assim, ó, esse mesmo dia Deus está levantando uma esposa para ti. O varão levanta e diz, o que eu faço com a minha que está lá na porta? Irmãos, eu tenho certeza que esse cara vai pensar 2 vezes antes de profetizar falsamente. Por quê? Porque nós não podemos alimentar isso, irmãos. Se coloque de pé, por gentileza. Irmãos, se eu puder passar uma mensagem para vocês de toda essa palavra, a primeira coisa é que a verdade ela não pode ser adaptada. Por mais difícil que seja, nós temos que contar a verdade, falar a verdade. Porque a verdade é ainda assim que vai salvar. Conhecer a verdade e ela vai te libertar. Paulo ainda termina mostrando, de tudo que ele já falou, que dinheiro não é o tesouro que você tem que ter no coração. Ele ainda vai falar, cuidado com a palavra de ciência. O que é a palavra de ciência? É aquele que, sim, eu preciso provar tudo que está na Bíblia, preciso provar pela ciência. Irmãos, Deus não está nem aí para a ciência. Deus não está nem aí para a ciência. Por que Deus não está indo para a ciência? Só dentro da Assembleia de Deus, em Caxias do Sul, deve ter mais ou menos uns 15 curados de AIDS. AIDS tem cura? Não tem, só que Deus cura. Deus cura, irmão. Irmão, tu olha um traficante preso por sequestro, sendo um dos maiores pregadores do Brasil. Quem diria isso? Sabe por quê? Porque Deus faz e transforma. Deus não está nem aí para a ciência. Se tu olhar para uma pessoa que está lá em situação de rua e dizer assim, até o final do ano está morto, é a ciência. Mas se você olhar para uma pessoa e dizer assim, se aceitar Jesus muda e vira pregador de multidão, é Deus fazendo. Irmãos, a Bíblia não precisa ser provada pela ciência. E sabe o que acontece? Quanto mais a ciência estuda, mais ela se termina na Bíblia. Se tu pega vários fatos científicos que estão descobrindo, a máquina que fez lá, descobriu tal coisa, já estava na Bíblia falada muito antes. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então não dá para esquecer, irmãos, a gente não precisa da ciência para fundamentar a nossa fé. Sabe no que é fundamentada a nossa fé? Num homem que disse assim, ó, Tetelestai, está consumado, eu pago a dívida, o pecado terminou, através de mim você fala com Deus, através de mim você herda o céu, e eu te digo mais, vou preparar lugar para você ir morar comigo, eu não vou te levar por um país melhor, eu vou te levar para o céu, para tu morar comigo, tá em meio comigo. É para lá que você vai. Esqueça das vãs coisas dessa terra, porque o que eu tenho para você, você pensa de melhor o que você já viu nessa terra, faz vezes 1000 e ainda assim não vai entrar no teu entendimento o que eu preparei para ti. Por quê? Porque tu aceitou o meu filho e ele eu aceito do meu lado. Eu olho para a terra, não vejo justo, mas eu olho para você e vejo que foi justificado por um Cristo que morreu na cruz. Aleluia, glória a Deus.
Irmão, se alguém precisa de alguma oração, vem à frente, eu quero orar com você. Se não precisa, irmão, pode ficar aí, não tem problema. Mas, irmãos, eu quero orar com você uma oração em concordância. Se alguém aqui por algum motivo está com a fé enfraquecida, está com o ambiente diferente, está inserido em algum outro lugar, se alguém estiver nesse cenário, vamos orar em concordância. O que é em concordância, irmão? A minha fé está forte, a tua está fraca, a minha soma com a tua e nós ficamos fortes perante o reino. Se você precisa de oração, vem à frente, irmãos. Em nome de Jesus. Vem à frente, porque Jesus vai fazer grandes coisas aqui, irmãos. É um culto de estudo, mas um culto de estudo, Jesus está propiciamente a curar. Jesus vai te curar se tiver uma dúvida no teu coração. Ele vai colocar certeza, sabe por quê? Porque você veio aqui não por causa do pregador, não por causa do pastor, mas você veio para ver a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que transforma. E é por causa disso que o teu Jesus, aquele que você aceitou, ele é fiel para cumprir o que você quer, não mais do que você precisa, em nome dele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, Pai. Dentro desta casa de oração, nós viemos pedir, Pai, para que tu derrame um pouco mais do teu Espírito Santo neste lugar, Jesus. Nós não estamos satisfeitos em apenas sentir, nós queremos ser tocados, Pai. Nos ajuda, uma vez mais, caminhar num caminho de santidade para chegar diante do céu e ouvirmos: bem-vindo, 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 benditos de meu Pai. Eu preparei o lugar agora sim. Agora eu posso te dizer que aqui no céu é só vitória. Aqui no céu não precisa mais lutar contra o pecado. Aqui no céu terminou a vida de destruição. Aqui no céu você só vai ter apenas uma obrigação. E qual é essa, pregador? A obrigação é de dizer: Santo, 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 é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Eu só preciso de ti. Ajuda, Jesus, que uma vez mais sejamos tocados por aquilo, Senhor, que é o teu Santo Espírito. Nos transforma, Jesus, um pouco mais. Aquele que está fraco, que precisa de uma coisa, precisa de um consolo, Pai, precisa de uma oração, precisa ser abraçado pelo teu Espírito, Senhor. Toca ele neste momento, vai transformando, Senhor, esse coração com dúvida, incerteza. É isso que nós te pedimos, Jesus, mas na beleza, na santidade que tu já exala, te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, nós queremos agradecer a Deus, aleluia, por esta noite que estivemos na presença do Senhor. Quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que vieram, agradecer aos irmãos da recepção, técnico de som, departamento da mídia. Glórias a Deus, também agradecer o presbítero Maico, que dirigiu o culto, todos os obreiros, músicos, as irmãs que louvaram o Senhor, o irmão que louvou o Senhor também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Amém, então. Estenda suas mãos para cá, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja com todos nós, e todos dizemos: Deus abençoe a todos, bom descanso.